Bom, então até agora aí a gente estava estudando o funcionamento do particionamento, né, do vetor, né? Então o problema era aquele problema da partição do vetor, e aí a gente tinha um algoritmo que resolvia isso daí, né? Então a partição do vetor está aqui, né, a definição do problema, tá? Eu vou agora pular aqui essa definição mais formal, né? Vamos lembrar aqui o que o partição do vetor ele gostaria de ter como resposta. Ele gostaria de modificar o vetor dessa forma aqui, né? Então se eu escolhi um certo x lá que é um pivô, tá? Eu gostaria de ter os elementos menores ou iguais do que x para a esquerda e os maiores do que x na direita, tá? Lembrando que eu tinha um comportamento bem peculiar do meu algoritmo, que ele só funcionaria se eu escolhesse, os pivôs que estivessem na última posição do vetor. Mas isso é porque o algoritmo que a gente bolou faz isso, né? O partição de vetor, ele na verdade, o problema aqui, ele é um pouco mais genérico, tá? Então o meu algoritmo pega alguma coisa assim, o algoritmo que eu bolei, né, ele pega alguma coisa assim como entrada, tá? E ele devolve alguma coisa assim como saída, tá? O x aqui numa posição, os menores iguais do que x aqui e os maiores do que x aqui, tá? E além disso ele está me devolvendo o valor m aqui, que é a posição onde esse carinha aqui, o x, o pivô, foi parar. Tá? E aí a grande ideia aqui é que assim, no momento em que eu tenho essa configuração aqui, depois que eu executo um particionamento, eu sei que esse cara aqui está na posição correta, né? Está na posição correta. Né? Que posição correta? A posição que se o vetor estivesse ordenado. Então, a ideia é a seguinte: se eu já sei que o x está na posição correta, eu não preciso nunca mais me preocupar com esse cara aqui. O que eu tenho que me preocupar? Com essa parte daqui e com essa parte daqui. Tá? Então o que eu posso fazer? Se eu executei uma vez o particionamento, eu botei um cara na posição correta. Beleza? Não preciso mais me preocupar com essa posição. Então por que eu não chamo novamente o particionamento para essa região aqui? Tá? E daí chamo novamente o particionamento para essa região aqui, tá? Se eu chamar o particionamento para essa região aqui, eu vou acabar colocando mais um cara na posição, né? Engessar mais um cara na posição correta. Então eu já tinha engessado esse cara aqui, tá? Engessei mais um cara aqui, né? E aí eu não preciso mais se preocupar com essa posição, mas eu vou precisar me preocupar com esses dois trechos aqui. Tá? E aí, né, aí esse negócio vai para frente, porque se eu chamo mais um particionamento para essa região, eu vou colocar mais um carinha na posição correta, tá? Aí eu vou me preocupar com essa parte e com essa parte, e daí cada vez eu vou me preocupando com partes menores, né? Aqui mesma coisa, né? Quer dizer, eu teria que chamar um particionamento para essa região, vou engessar um carinha aqui e vou me preocupar só com as partes que não foram engessadas. Aí eu chamo particionamento para cá e particionamento para cá também, tá? Então, essa que é a ideia do Quicksort. Você particiona e aí você resolve para a esquerda e resolve para a direita. Porque quando você resolver, você vai chamar a tua execução lá, mágica do Quicksort, recursiva, para executar mais particionamentos. Tá? Então, o código do Quicksort é esse daqui. Ó, tá? Tá aqui, ó. Então aqui eu tenho lá o meu critério de base, tá? Eu só estou testando aqui se os índices se inverterem, eu vou simplesmente dar um devolva vetor aqui sem fazer nada, né? E aqui que é a questão. Então, ó, particiona, tá? Particionei o meu vetor. Então vamos supor, lá no início o vetor está tudo bagunçado, tá? Aí eu escolhi o último cara aqui, executei o particiona. Na hora que eu executei o particiona, meu vetor vai ficar assim, né? X aqui, na posição M. E aí o que eu faço? Eu falo assim, ó, chame recursivamente a solução para a posição A até a posição M-1 e depois da posição M mais 1 até a posição B, tá? Por isso que eu chamo daí novamente o Quicksort, a posição A até a posição M-1 e depois da posição M mais 1 até a posição B, tá? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, engessou. Eu não preciso mais me preocupar com ele. Ele está fixo aqui, tá? Basta eu executar para cá e executar para cá. E aí a ideia é aquela que eu falei. No momento em que eu chamei o ordena, por exemplo, ordena a m-1, né? Eu vou me preocupar com essa parte daqui. Aí eu vou colocar novamente vou chamar mais um, particiona lá internamente, vou colocar mais um cara dentro do lugar e a coisa vai funcionando desse jeito aí, tá?
Então percebam assim, né? Isso também é uma ideia bem assim avançada para você ordenar um vetor, né? Funciona, tá? É uma ideia bem diferente. Ela está no mesmo nível ali da ideia do merge sort que a gente viu na aula anterior, tá? Isso daqui além de ser uma ideia muito legal, né? Uma ideia muito bonita. A gente também tem uma questão aí que talvez acho que eu nem comentei lá na aula do Merge Sort, mas vou comentar agora aqui, que é assim, como é que você faz para transformar esse algoritmo e o do Merge Sort em algoritmos que não são recursivos, tá? Vou deixar isso como desafio para vocês pensarem, tá? Mas é uma coisa complicada. Tá? Então, aqui, tudo bem que quando a gente estava fazendo busca, né, a gente estava fazendo aqueles algoritmos de busca, depois mínimo de vetor, aí busca em vetor ordenado, né, inclusive a busca binária que a gente viu, tá? Até mesmo os algoritmos do selection sort e outros aí, a gente estava meio que, vamos dizer assim, forçando a barra para trabalhar de maneira recursiva, né? Só assim, para a gente praticar a recursividade. Mas a gente viu, inclusive, vários desses exemplos lá em AUG1 e a gente não viu isso de maneira recursiva, tá? Agora, com o Merge Sort e com o Quick Sort, eu não estou forçando a barra para trabalhar de maneira recursiva, porque se você quiser transformar isso num laço, aí você vai ter problemas, tá? Então o Merge Sort e o Quick Sort, que são algoritmos extremamente rápidos, né? A gente vai ver ainda a questão do tempo de execução do Quick Sort. A gente já viu do Merge Sort, mas eles são naturalmente algoritmos recursivos, tá? E se você quer transformar eles em algoritmos não recursivos, dá para fazer, tá? Dá sim, né? Mas você vai ter um trabalhão, tá? Você vai ter um trabalhão. Então, aí que a gente começa a ver assim, o poder da técnica recursiva de criar algoritmos, de modelar algoritmos, tá? Parece que era só uma, assim... Até então, parecia que era só um jeito diferente de fazer a mesma coisa, tá? No fundo tá? Mas quando você se depara com algoritmos extremamente bem bolados, como o Merge Sort e o Quick Sort, e eles são naturalmente recursivos, daí você fala, eu acho que agora sim eu tenho que aprender de verdade a recursividade. Se eu quiser ter essas ideias boas, iguais Merge Sort e Quick Sort, eu tenho que entender com calma aí, os algoritmos recursivos, tá? Então, tudo isso assim para vocês também prestarem atenção aí na genialidade do Quick Sort, assim como do Merge Sort lá, tá? E o Quick Sort eu não tenho certeza agora para te contar um histórico. Eu lembro que eu falei do Merge Sort, que ele foi o von Neumann, né, que inventou ele em 1945. O Quick Sort com certeza veio depois, eu acho que veio ali na década de 60. Se eu não me engano foi um pesquisador chamado Hoare, não sei como é que pronuncia isso daqui, que inventou o Quick Sort ali na década de 60, mas eu não tenho certeza, depois vocês têm que pesquisar, tá? Ok, então mais uma das grandes ideias aí da computação, né? Esse algoritmo do Quick Sort. Vamos ver como é que funciona aqui o Quick Sort numa execuçãozinha nesse vetor, tá? Então, quando eu for executar o particiona aqui, eu vou ser um pouquinho mais direto aqui, tá? Eu não vou entrar na execução do particiona. Mas o que acontece aqui? Então tá aqui o meu vetor, né? Eu chamei assim, né? O Quick Sort, né? O ordena Q aqui que eu chamei, né? Ordena Quick Sort, tá? Eu chamei lá o ordena V16, tá? Essa foi minha chamada inicial, né? E aí eu vou particionar, tá? Então vamos supor assim, eu particionei esse vetor aqui, né? Lembra, eu peguei o 3 aqui, tá? Que é o V de B, V da última posição, particionei. Nesse momento o meu vetor ele vai ficar com... Aí que tá, por isso que eu falei, eu não vou executar todo o particiona aqui, porque às vezes ele dá uma modificadinha no vetor aqui, mas eu só quero pegar a ideia com vocês aqui. Então assim, quando eu chamei o ordena
1, 6, ele vai modificar o meu vetor. Eu vou ficar com o vetor assim, tipo 3, 10, 13, 5, 8 e 6. Eu acho que era isso que ia acontecer, tá? Mas também os detalhes, como eu falei, não me importa. Então o meu pivô ficou aqui nessa posição, nessa primeira posição, e engessou, né? Tá? Ele retornou M igual a 1, né? Então, quando ele faz assim, M recebe o particiona V1, 6 e 3, né? Que é o V de B, tá? O M vai ser 1, tá? E o vetor vai ficar desse jeito aqui. E aí, o que ele faz? Ele vai chamar o ordena V, aí ó, A, M menos 1. O que é A? A é 1, que é esse A daqui. E quem que é M menos 1? Bom, se aqui eu recebi o 1, né? Aqui eu recebi 1, tá? Então aqui eu vou ter 1 menos 1 que dá 0, né? Então essa chamada ali do ordena, ela vai acabar batendo na base aqui, ó. Então o A é maior do que B, então ele não faz nada, tá? Então esse cara aqui, essa chamada já nasceu morta, vamos dizer assim, né? E aí tem uma outra chamada aqui que é o ordena V M mais 1, ou seja, o 2 aqui, até o B, que é o 6. Então é 2, 6. Então agora ele está se concentrando nessa parte aqui, ó, né? Por quê? Porque a gente sabe que esse cara aqui já engessou, né? Vamos dizer que o engessou aqui eu vou pintar de verde. Do que engessou já ficou de verde aqui, ó. O 3 está engessado, não preciso mais me preocupar com ele. Legal. Quando ele fez essa chamada recursiva do ordena, do quicksort aqui, ele vai novamente ter que calcular o M, tá? Então o M é resultado do particiona V 2, 6 e aí V de B, que é 6 também, tá? 6, tá? E aí vamos pegar esse vetor aqui e fazer o particionamento aqui de maneira mais direta. Vamos supor que eu fiquei com... Então o meu pivô é 6, então na esquerda do 6 vai ficar o 5, né? Então vamos supor que eu fiquei assim, ó. Então com o vetor vai ficar... Eu vou refazer aqui, vou ficar com o 5 aqui. Vou ficar com o 5. Vou ficar com o 6. Aí depois eu vou pegar eles na ordem aqui, tá? O 10, 3 e o 8, tá? Então 10, 13 e o 8, tá? Então tá aqui. Esse daqui é o meu pivô, que é o M igual a 3, tá? Então, né, é como se a gente estivesse esquecendo essa parte de cá, né? Eu particionei só aqui da posição 2 até a posição 6. Então, os menores do que 6 estão na esquerda, os maiores estão na direita, tá? Então, tá tudo certo. E aí, aqui retornou, então, 3, né? 3, né? E o vetor se alterou dessa forma aqui. O que eu tenho que fazer? A próxima coisa, ordenar a parte de cá e ordenar a parte de cá, né? E esse 6 aqui agora ele é engessado, tá fixo. Depois que eu executo o particiona, ele fica no lugar para sempre, nunca mais muda. Então eu vou chamar o ordena V A menos 1. Quem que é o A da vez? É esse cara aqui. Então é o 2. E quem que é M menos 1? É o 3, aqui é o M, né? Então vai ser 2, 2. E aí o que acontece no ordena V2, 2? Percebam que ordena V2, 2 é eu pegar assim, na verdade é um vetor de uma posição só. Um vetor de uma posição só, ele já está ordenado, né? E é justamente por isso que quando eu chego aqui na base, eu vou ver que o A é igual a B, né? O 2 é igual a 2. Ele não precisa fazer nada, tá? Ele simplesmente devolve o vetor do jeito que está. Então, é como se essa parte aqui também, né? Já tivesse feito tudo que eu já tinha que fazer. Não vai fazer mais nada aqui, já engessou, tá? E aí ele vai ter o ordena V M mais 1 e B. M mais 1 é 4, porque o M está aqui que é 3. E o B é o 6, que é esse B aqui. Beleza. Aqui sim eu vou ter que fazer alguma coisa. Então eu vou chamar... Vou entrar numa nova execução recursiva aqui. Eu vou chamar M recebe o particiona V 4, 6 e V de B, que é 8 aqui nesse caso, tá? 8.
Ok, e aí quando ele executar esse particiona aqui, o 8 vai ficar na primeira posição. Então vamos dizer assim que aqui ficou o 8 e aqui ficou o 10, tá? Então de novo, eu não estou fazendo aqui a execução certinha do particiona, porque ele mexe algumas coisas, mas só permanecendo naquela ideia de o pivô fica numa posição, os maiores ficam na direita, os menores ficam na esquerda, tá? Tinha que fazer uma execução bem assim, tinha que abrir a execução desse particiona aqui, igual a gente fez antes, para ver certinho. Mas isso não vai importar muito. Então tá, executei, aí o M aqui é 4, e esse cara aqui, depois do particionamento, a gente sabe que ele está engessado, nunca mais vai se mover. Aí eu resolvi o particiona, ele me devolveu 4, e aí eu vou fazer novas chamadas recursivas. O ordena V A M-1. Quem que é A? O A é 4, então ordena V 4 e M-1, então vai ser 3. E aí ordena 4, 3 aqui, bate na base, ele não faz nada, né? Acabou, tá? Acabou. Aqui também acabou, eu tinha esquecido de marcar. E aí ele vai fazer a outra chamada que é para o lado direito aqui da partição. E o lado direito a gente tem dois caras aqui, que é o 13 e o 10. Então ele vai fazer o ordena M mais 1 e B. Quem que é M mais 1? É 5, tá? E o B é o 6. Então ordena V 5, 6. E aqui ele vai executar uma nova chamada recursiva, né? Então ele vai executar aqui a chamada recursiva, vai precisar executar um particiona. O particiona V5, 6 e V de B. No nosso caso aqui, o V do B aqui é o 10, né? Então 10, né? E aí o que ele faz aqui? Bom, se ele executou o particiona aqui, o 10 ele vai ter que trazer para cá, né? Para permanecer aquela ordem lá do particiona. Então eu vou ficar com, vamos dizer assim, tipo 10 e 13, tá? E aí depois, a gente sabe que o pivô, depois da execução do particiona, ele sempre fixa aqui, né? Engessa na posição. E aí eu devolvo o M, que é igual a 5 aqui, tá? Então o meu M é igual a 5, que foi onde foi parar esse cara aqui, né? Beleza, aqui tá quase acabando aqui o espaço, mas a gente também não tem muito mais coisa que fazer, tá? Só deixa eu trazer para cá. Eu vou fazer mais dois ordenas aqui, um ordena V, quem que é o A? O A é 5, 5 e M-1, o meu M é 5, então aqui vai dar ordena V 5, 4, ordena V 5, 4, o 5 é maior do que 4, então esse bate na base, ele não tem nada que fazer, né? E aí o outro ordena que ele faz é o ordena V M mais 1. M mais 1 é 6. E quem quer B é 6. Ordena V 6, 6. E ordena V 6, 6 também bate na base, porque o A é maior ou igual do que B. Só tem um cara, não preciso fazer nada quando tem só um cara. Então aqui também bateu na base, né? Esse cara aqui, quando bate na base, quando a gente bate na base e só tem um elemento, ele também ingessa, né? Na verdade já está no lugar certo. Então engessou. Então todo mundo aqui agora está fixo. A gente já está com o vetor ordenado aqui nesse momento, né? Então ele acabou aqui todas essas execuções e aí não sobrou mais nada para fazer, né? Não sobrou mais nada. Aqui foi até uma execução curiosa, porque parece que sempre que a gente executava o primeiro ordena aqui, ele nem entrava direito, né, no ordena. Então ele executou esse ordena aqui, já parou. Executou esse, já parou. Executou esse, já parou, né? Parou sempre pela base, né? Nessa execução curiosa. E aqui também, ó, executou e parou. Mas pode ser que às vezes você tenha que pegar, porque sempre tem um ordena seguido do outro aqui, né? Pode ser que às vezes você trava numa linha dessa e começa uma outra execução assim, né? Diferente, tá? Aqui nessa execução a gente foi curiosa porque a gente teve sorte. Acabou que sempre que o primeiro ordena ele já batia na base, tá? Mas por que aconteceu isso? Porque por conta do jeito que o vetor tá organizado aí, né? O jeito que o vetor que a gente particionou o vetor também, né? Então tá aí. Essa é uma execução do quicksort, tá?